Abra sua Bíblia, no Salmo 90. Versículo número 9. Salmo 90, versículo 9. Aleluia. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se algum pela robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, soberano Pai, Pai, Tu és grande, Tu estás acima de tudo e todos. Tu és digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. És digno, Pai, de que todo joelho se proste e se curve diante de Ti. Pai, essa é a Tua palavra. Fala conosco, fala comigo, fala com a Tua igreja. Nos ensina, Pai, nesta manhã, aquilo que o Senhor deseja de nós, para o próximo ano, para a nossa vida diante de Ti. Em nome de Jesus, usa o Teu servo, que eu seja somente um porta-voz, Pai. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Amém? Pode sentar, irmãos? Último domingo do ano, confesso que eu senti um peso bem forte dessa responsabilidade. Ministrar a palavra no último domingo do ano, depois de um ano como esse, né? Um ano atípico, um ano em que, infelizmente, a gente viu como que foi o vírus, né, que sacudiu a sociedade, não só o nosso país, mas o mundo, né? Mas também vimos também uma guerra política em cima disso, né? Uma guerra de ideologias. E por mais que não somos desse mundo, estamos aqui só de passagem, mas acabamos sentindo, né, o peso emocional desse tipo de evento. Acabamos ficando aflitos, inseguros do que vai ou não acontecer, do que pode ou não haver na nossa vida, desemprego que chegou para muitos, até mesmo a enfermidade que alguns enfrentaram. Eu mesmo acabei adquirindo, né, esse vírus no meio do processo aí, mas Deus foi grande e me livrou, como livrou muitos outros. Deus é bom por isso. E o que acontece assim todo final de ano, né, irmãos? É normal, é típico isso, que nós paramos, né? Olhamos um pouco para trás, refletimos sobre o que passou, sobre nossas ações, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, e começamos então a projetar planos, né, para o próximo ano, né? É o dia que a gente, não hoje, né, mas até mesmo na virada do ano, é quando nós sentamos e falamos: o que eu vou fazer na minha vida nesse próximo ano, né? O que eu faço? Quais são os passos que eu vou dar referente à minha vida profissional, minha vida material, minha vida familiar, estudos, o ministério, a obra, né? A gente começa a analisar tudo e ver o que vamos fazer, né? E o salmista, o que ele está falando aqui, irmãos, até mesmo enfatizando nesse último versículo: ensina-nos
a contar nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. O salmista está falando aqui de planejamento. Quando ele fala ensina-nos a contar nossos dias, ele está falando de tempo. Ensina-nos a aproveitar o nosso tempo da melhor maneira para que nós alcancemos aquilo que desejamos no nosso coração e, é claro, aquilo que Deus tem para nós. Aleluias. Eu quero abrir mais um versículo. Em Eclesiastes, versículo do capítulo 9 e versículo 11. Acho que o Gabriel vai colocar aqui. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte pertence a todos. Falando de tempo mais uma vez, o que o salmista está falando aqui? Que a diferença entre todos esses que ele citou aqui, o valente, o ligeiro, o sábio, o prudente, o rico, é algo que nivela todos nós: o tempo. A diferença do homem mais rico do mundo hoje e eu, por exemplo, é que ele soube aproveitar o tempo dele melhor do que eu. A diferença do homem mais sábio do mundo e eu é que ele soube aproveitar mais o tempo dele com a leitura, buscando conhecimento, do que eu. A diferença do meu conhecimento e do nosso pai, pastor Joilson, é que ele gastou muito mais tempo estudando, instruindo, lendo, oração, e Deus dando algo para ele. O que eu quero falar com tudo isso, irmãos? Eu quero dar alguns conselhos para você que vai começar a planejar o seu ano que vem, para você assim ser mais assertivo naquilo que você vai desejar, naquilo que você pensa em fazer no ano que vem, naquilo que você está ardendo ali no seu coração, que você tem pedido a Deus para Ele te abençoar. Você tem algumas prudências que vão te ajudar a não chegar no final do ano que vem e olhar para trás e falar assim: nossa, eu planejei tanta coisa e não fiz nada. Eu falo porque isso acontece muito, já aconteceu muito comigo. Hoje eu tento ser mais prudente. No começo do ano passado, na verdade no final, um dos últimos cultos do ano aqui, eu comecei a fazer o meu planejamento no meu celular. E isso, coloquei muita coisa. Uma das coisas foi que eu iria ler pelo menos 20 livros nesse ano. Pergunta se eu consegui. Eu confesso que eu fui um pouquinho além, que eu deveria ser um pouquinho mais humilde e falar, não, vou tentar ler uns. Mas se parar para pensar, talvez eu tenha até conseguido, porque se juntar com os livros da Bíblia, que eu acabei lendo alguns inteiros, pode ser que tenha dado 20, eu não parei para contar, mas a ideia era ler livros de pessoas que escreveram mesmo, assim, da nossa atualidade, né? Servos de Deus, e eu não consegui ler. Então quero instruir os irmãos para o próximo ano, claro, de acordo com a palavra de Deus, a nós sermos mais prudentes para esse próximo ano, amém? E uma coisa que eu quero deixar bem claro assim para os irmãos, para quem deseja planejar algo, eu ministrei essa palavra aqui alguns meses atrás, falando sobre a procrastinação.
que nós deixamos de viver coisas extraordinárias porque não temos assim a iniciativa de dar o primeiro passo, aquele passo de fé, aquele passo de ousadia e falar assim, não, eu vou iniciar e Deus vai me abençoar, mas inicia. Eu disse na ministração, os irmãos vão lembrar que nós temos que tomar cuidado com 3 palavras, que é o se, o amanhã e o depois, que são as 3 palavras que mais têm o poder na vida de qualquer ser humano de travá-lo, tanto espiritualmente como no mundo secular, na vida profissional, é a gente deixar para depois, empurrar com a barriga, achar, não, isso vai se resolver sozinho. Então a procrastinação, ela é um grande sintoma de que você vai chegar no final do ano que vem e vai falar assim, nossa, não fiz. Falei que ia fazer e não fiz. Falei que ia me sujeitar e não me sujeitei. Falei que ia orar mais e não orei. Falei que ia ler mais a Bíblia e não li. Porque a gente vai procrastinando. Ah, depois, amanhã eu faço, mês que vem. Dia 1º, a partir do dia 1º eu vou jejuar todo dia e vou ler a Bíblia. Aí chega dia 1º, tá com a barriga cheia, né? Pesado das festanças, daí fala, deixa pro dia 2. Daí no dia 2 volta pro trabalho, deixa pro dia 3. Quando vê, 365 dias passaram. Amém? Então, não procrastine aquilo que está aí no seu coração nesse momento. Se você está pensando em fazer algo a partir do dia 1º de 2021, por que não iniciar agora? Amanhã, mais tarde, mas iniciar agora. Outro ponto de quando nós estamos planejando algo que temos que ter prudência é o foco. Uma das coisas que mais fazem as pessoas desistirem dos seus sonhos, eu li um estudo esses dias que somente 5% das pessoas conseguem realizar seus sonhos. Sabe aquele sonho mesmo, aquela ideia permanente assim que você fala assim, eu vou ser isso, eu vou fazer isso. Somente 5% das pessoas conseguem fazer isso. Eu vi um estudo. Por falta do quê? Sabe o que? De foco. Foco. Eu vou dar um exemplo. Ano que vem eu vou aprender a tocar teclado, eu vou aprender a tocar bateria, eu vou aprender a tocar violão, saxofone e uma sanfona, vou aprender a tocar sanfona. Agora me responde com sinceridade, você acha que eu vou conseguir fazer isso, irmãos? Não vou conseguir. No máximo eu vou aprender um cisquinho de cada um, mas eu não vou ser excelente naquilo, entendeu? Eu não vou me destacar naquilo. Agora se eu falar assim, eu vou ano que vem pegar um teclado, eu vou engolir ele, eu vou conhecer ele de ponta a ponta, eu vou conhecer todas as notas, eu tenho certeza que você vai, porque você direcionou toda a sua atenção para aquilo, você direcionou todo o seu foco, toda a sua determinação para aquilo, então vai acontecer. Então temos que ter essa prudência na hora de planejar o futuro, de não sair dando tiro para todo quanto é lado. Eu vou fazer um pouco de cada coisa, o que der certo eu abraço. Não, irmãos, não é dessa forma. Você tem que ter foco. Meu foco ano que vem é ser um grande pregador da palavra de Deus. Só que também eu quero ser um ministro de louvor. Só que também eu quero ficar lá na porta cuidando dos irmãos que estão entrando. Não dá certo. Se você decidir que você vai ser um ministro da palavra, você tem que dormir abraçado com a Bíblia, acordar com ela, andar com ela para tudo quanto é lado. Isso é foco. Isso é direcionar a sua atenção, direcionar suas forças, direcionar todo o seu fôlego de vida para aquilo. Senão não dá certo. Então, primeiro, para planejar para o ano que vem, não procrastine aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração.
Não deixe para depois, comece já. Segundo ponto, foco. Não atire para tudo quanto é lado. Se decidir que vai investir a sua vida no ano que vem para ser um empresário, dedique somente a isso. Não faça outras atividades, porque uma delas vai quebrar. Amém? Terceiro, você não procrastinou, você iniciou. Você direcionou toda a sua atenção para uma atividade ou duas no máximo. Agora você sabe que você tem que ter disciplina. A falta de disciplina faz com que, é uma expressão pesada que eu já ouvi muitos falar, mas eu gosto dela porque faz a gente refletir. A falta de disciplina faz a gente chegar, por exemplo, num cemitério e entender que aquele lugar é o lugar mais fértil que existe na terra, porque ali, por falta de disciplina, existem médicos que nunca fizeram uma cirurgia porque desistiram da faculdade. Existem pilotos de avião que nunca transportaram um passageiro porque desistiram, não tiveram a disciplina de iniciar algo e continuar. E se nós não prestarmos atenção nesse tipo de situação, irmãos, seremos mais um. Seremos a estatística dos 95% que não realizam sonhos. E não vamos entrar nos 5%, na verdade até aumentar isso, daqueles que realizam projetos. Porque todo projeto tem que ter esse planejamento. Então, sabe o que é disciplina, para deixar bem gravado? Eu falo isso muito pro meu filho, Eric, quando a gente está conversando. Eu falo, filho, você tem que ter disciplina, você tem que fazer. Eu deixei bem claro para ele, hoje ele já repete isso. Disciplina é fazer o que nós não queremos para obter o resultado que precisamos. De novo, disciplina é fazer o que nós não queremos para obter o resultado que precisamos. Ninguém gosta de ficar sentado horas e horas estudando. É chato, é entediante, cansa. Mas eu preciso fazer o que eu não quero para obter o resultado que eu preciso. Ninguém gosta de trabalhar mais do que é estipulado, mas às vezes é necessário. Se queremos construir algo, você vai precisar se desprender mais, fazer o que eu não quero para obter o resultado que eu preciso. Ficar sentado horas e horas sem ler a Bíblia, em oração, irmãos, não adianta nós nos iludirmos. É chato, é ruim. Irmãos, você está escandalizando. Não, irmãos, não adianta a gente ser, como se diz, achar que somos seres totalmente espirituais. Não, nós somos seres carnais. Nós cansamos. É chato ficar, mas eu preciso fazer o que eu não quero para obter o resultado que eu preciso. Se eu quero uma vida mais íntima com Deus, eu preciso gastar tempo com isso. Quarto ponto que precisamos fazer na hora de planejar algo para o próximo ano: não coloque no seu coração ou pense que você é autossuficiente. Não pense, não, eu sou inteligente, eu tenho experiência, eu sou demais, eu não vou pedir conselho para ninguém. Por favor, Gabriel, coloca para mim livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 18, só para os irmãos entenderem. Cada pensamento se confirma com conselho,
e com bons conselhos se faz a guerra. Ninguém aqui é autossuficiente, irmãos. Se você colocar algo no seu coração, por mais que você tenha experiência, vai ter sempre algo assim que você não está enxergando. Vai ter sempre algo assim que está por trás da nuvem, por trás da parede. Nós somos limitados, eu não consigo ver quem está passando aqui do lado de fora da porta. Então peça conselho. Se você vai montar um negócio, peça conselho para quem já montou e teve sucesso nisso. Se você quer empreender no ministério, sente e peça conselho para quem já empreitou nisso, para quem está tendo sucesso nisso. Se você quer montar uma família, quer se casar, sente-se e conversa com quem já tem uma família e tem tido sucesso nisso. Sem conselhos ninguém vai a lugar nenhum. Então, procrastinação, foco, disciplina e peça ajuda. Peça ajuda. Então esses são os conselhos que eu quero deixar assim para os irmãos, no quesito planos para você executar na sua vida no ano que vem, para que você chegue no final do ano, você tenha aquele sentimento de realização. Você fala, nossa, cheguei no final do ano e fiz 90% daquilo que eu tinha colocado no meu coração. Eu coloquei que eu ia ler a Bíblia inteira, eu li. Eu coloquei que eu ia aprender a tocar um instrumento e eu aprendi. Eu coloquei que eu ia aprender uma nova profissão e aprendi. Eu coloquei que eu ia montar o meu próprio negócio e pela misericórdia de Deus eu comecei e estou caminhando. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero entrar num algo um pouquinho mais profundo, irmãos. Livro de Ageu, capítulo 1. Aleluia. Quem aqui tem certeza que se montar um planejamento para o ano que vem, você tem 100% de certeza que vai acontecer? Seguindo essas diretrizes que eu disse, de você não procrastinar aquilo que está no seu coração, você ter foco, escolher somente 2, 3 atividades no máximo, você ter foco, né? Ter disciplina, que ou seja, fazer aquilo que eu não quero para ter o resultado que eu preciso. E é claro, pedir conselhos, ajuda, sentar com o nosso pai aqui, pai, eu estou com isso, isso e isso, o que o senhor acha? Ou com um profissional de alguma área. Quem aqui acha que tem 100% de certeza? Ninguém? Eu também não, irmão. Se eu for por mim, pela minha carne, pelos meus anseios, eu também acho que não. Mas eu vou ensinar um segredo aqui, que dá certo. Dá certo, vai acontecer. Ageu capítulo 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. De novo aqui falando do tempo, irmãos, do tempo. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração a vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco, planejais muito, mas não conquistam nada. Planejam muito, mas não conquistam nada.
Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciai, vestivos, mas não vos aquece. E o que recebe salário num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que ele está dizendo? Aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Deus está dizendo aqui, ó, planeje com um pouquinho. Do 8: subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. De novo, planejaste muito, mas tem alcançado pouco. E esse pouco, quando trouxeres para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Cada um de vós pensa somente em vós, pensa somente nos seus planos, nos seus projetos, nos seus anseios, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Então, irmãos, o segredo não é só planejar bem. O segredo é planejar bem e saber que os seus planos têm que estar atrelados aos planos de Deus. É saber que o seu planejamento, uma hora ele tem que se converger com a obra de Deus, com a palavra de Deus. É você fazer um planejamento de falar assim: eu vou ser um empresário de sucesso, eu vou montar uma empresa que ela vai arrebentar. Isso é um planejamento bom, não é? Não tem como não ser bom, você prosperar. Mas espera aí, para esse planejamento ser excelente, Senhor, eu vou montar uma empresa, eu vou ser um empresário de sucesso, mas eu vou empregar várias famílias, eu vou sustentar várias famílias, e o dízimo da minha empresa vai ser para manter a sua obra, vai ser para manter missionários, vai ser para manter entidades de ajuda a drogados, pessoas que foram abusadas. É o que Deus está falando aqui. É normal, depois de nós passarmos por um período muito difícil, a gente querer focar nas nossas coisas. Isso é do ser humano. Nós passamos por um ano difícil, passamos por um período de desgaste emocional, ficar dentro de casa, alguns perderam o emprego, daí quando volta as coisas ao normais, você quer focar naquilo que você perdeu. É o que aconteceu aqui com o povo aqui no livro de Ageu. Eles tinham acabado de passar 70 anos na Babilônia, vivendo como escravos, vivendo daquilo que davam para eles, morando em barracas de qualquer jeito. Quando eles voltaram para Israel, a vontade deles era: não, agora eu quero, agora eu quero focar na minha, vou erguer minha casa, vou edificar minha casa, vou cuidar dos meus filhos, vou prosperar, vou trabalhar. Irmão, não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado nisso, só que a palavra veio pelo profeta Ageu dizendo: tá vendo, vocês estão com a casa edificada, tá bonita a casa de vocês, mas olha ao redor, tá tudo destruído, não vai passar disso daí, ó. Vocês vão se contentar somente com essa casinha aí arrumadinha, mas o que traz prosperidade mesmo, eu estou retendo. Deus estava falando para eles aqui: eu estou retendo, porque vocês estão ali, ó, com aquela viseira, só olhando para uma coisa, só está planejando aquilo. Não, você tem que planejar, irmãos, o seu 2021 de uma forma macro. Você tem que abrir os seus olhos espirituais e entender o que Deus quer para você. Você quer edificar a sua casa, quer mudar a sua vida aqui nessa terra? Isso é lícito. Mas e a casa do Senhor?
e a obra dele, e as vidas que estão se perdendo aí fora. Aleluias, glória a Deus. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Então planeje com prudência. Os conselhos que eu dei aqui, irmãos, não são, como se diz, é aquilo e pronto. Existem muitas outras coisas que você pode aplicar para que você seja sempre bem sucedido em 2021 e realize tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Tem muitas outras coisas. Essas são as coisas que eu mais aplico. Eu não procrastino aquilo que eu quero, eu inicio. Geralmente eu tenho foco, eu direciono minha atenção para poucas coisas, senão eu não faço nada. Ou eu vou fazer todas as coisas relaxadamente. Vou fazer de qualquer jeito, principalmente a obra. E a Bíblia fala que Deus não se agrada de quem faz a obra relaxadamente. Então foca, tenha disciplina, faça o que você não quer para ter o resultado que você precisa. Se você quer mais unção, gaste mais tempo de joelho esse ano 2021. Se você quer ter conhecimento na palavra, gaste tempo. O salmista disse: ensina-nos a contar nossos dias até que alcancemos um coração sábio. Ele está dizendo: ensina-nos a utilizar o nosso tempo com sabedoria, com prudência. Irmãos, nós temos 24 horas. Qualquer um de nós é as mesmas 24 horas do homem mais rico, do homem mais sábio, do homem mais prudente, do homem mais cheio da unção de Deus na terra. A diferença como nós usamos esse tempo. Isso em todas as áreas. O casamento mais feliz que possa existir hoje na terra, eu tenho certeza, é porque o casal gasta tempo com o outro, seja elogiando, seja cuidando, seja os filhos mais bem educados que possa existir no nosso planeta, eu tenho certeza que é porque os pais e as mães gastam tempo. Então, faça planos, faça projetos para 2021. Esse é o último domingo do ano. Último domingo do ano. Pense em tudo que você deixou de fazer. E nós tivemos mais tempo esse ano, queira ou não, né? Ficamos muito em casa, muito. O problema é que não aproveitamos esse tempo. Não aproveitamos. Foi um ano que foi embora e nunca mais vai voltar. 365 dias que a gente pode anular assim da história da nossa vida. Eu falo em termos de projetos, né? Não em termos de bênção, porque Deus foi grande esse ano. Deus foi maravilhoso. Deus prosperou nossas vidas. Eu consegui pagar contas que eu achava impossível pagar, que Deus apareceu assim, ó, tá aqui. Eu consegui realizar coisas que eu achava que eu não conseguiria. Eu fiz pós-graduação sem pagar um centavo. Alguém chegou, Tó, eu acredito em você. Tó, porque Deus é bom. Contar um testemunho rápido sobre isso, como Deus é bom o tempo todo, né? Quando eu saio do meu trabalho, eu trabalho no aeroporto de Jundiaí, e eu venho ali pela, esqueço a avenida, aquela que continua na Avenida dos Imigrantes lá em Jundiaí, é a La Torre. Eu venho pela Avenida La Torre com o meu carro e eu passo sempre em frente àquela churrascaria da fazenda, né? Churrascaria bonita, os irmãos conhecem ali, né? Tem jantar, tem tudo. E umas 4 vezes ou 5 vezes, não lembro, que eu passei, eu saí um pouco mais tarde do serviço, tinha que resolver algumas coisas, passando a noitinha eu vi o pessoal jantando, né? E apertado, mas Deus dando graça em tudo.
não faltando nada em casa, as contas sendo pagas assim em dia, mas apertado, sem poder esbanjar, né? E eu passando com o meu carro assim, falando: nossa Senhor, eu gostaria de trazer muito a minha esposa para jantar aqui nesse lugar, né? Eu já fui lá atrás, em alguns tempos de Vacas Gordas, eu já acabei indo. Então eu conheço o lugar, eu sei que é bom. Mas eu falei: Senhor, tá tão apertado, eu gostaria de levar minha esposa para jantar aqui, né? Me abençoa, né? Mas falando e dirigindo e começa a falar outras coisas, você esquece. Mas umas 4 vezes que eu passei, eu falei isso. Eu olhava para a churrascaria: Senhor, me abençoa. Me abençoa. Daí os outros dias eu comecei a ir pelo Ivoturucaia, não passava mais na frente dela, por causa de trânsito. Daí quando foi esses dias na festa teve uma confraternização lá no aeroporto da empresa, né? E o pessoal de RH fez um monte de sorteio lá, fez um monte de coisa legal. E depois começou a sortear. Daí eu ganhei uma daquelas coisas que foi de esquentar lanche, né? Ganhei aquilo e um negócio de colocar água para você beber assim, um negócio de deixar a água mais gelada. Eu falei: amém, que bom, né? Eu vim aqui não esperando nada, só para comer, e ganhei um presente, né? Daí daqui a pouco o pessoal que foi sorteando, um ganhou um celular, outro ganhou uma viagem para Ubatuba, outro ganhou, daí um ganhou um amigo, né, um irmão. Ele até é desviado da igreja, mas foi um irmão que Deus me deu durante esses 3 anos que eu estou no aeroporto. Alguém que eu nunca imaginava que poderia assim surgir uma amizade tão grande. Alguém que me ajuda assim sem querer nada em troca. Tanto que foi essa pessoa que me deu essa pós-graduação. Ele que pagou a pós-graduação para mim. E ele ganhou um voucher no valor de R$300 para jantar na churrascaria da fazenda. Eu falei: nossa, legal, né? Daí daqui a pouco acabou o evento, né? Algumas pessoas que ganharam algumas coisas, o chefe dele ganhou um fone, ele ganhou esse voucher, mais alguma coisa. Eu sei que eles levantaram para ir embora e foram jogando assim, ó, tudo na minha frente, assim, ó. Não, tô aí, ó, pra você, vai jantar com a sua esposa. Ele falou para mim assim: vai jantar com a sua esposa. Eu moro lá em Campinas, não vou vir aqui para jantar. Não, então vai jantar com a sua esposa. Na hora assim, ó, eu abaixei a cabeça e falei: eu não acredito nisso. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. A gente pede e a gente não acredita naquilo que a gente está pedindo, né? A gente planeja, mas não acredita que Deus pode. E eu ganhei um voucher e vou jantar com a minha esposa naquilo que eu passei 5 vezes e pedi para Deus. Assim, ó, sem muita fé, sem muita determinação. Só falei: Senhor, me abençoa. E tá lá o voucher ali em casa. Fora ganhei mais fone, ganhei mais um monte de coisa que eles jogaram na minha mesa lá assim. Falei: nossa, Deus está sendo generoso. Deus está sendo generoso. Amém, irmão? Então, se eu pudesse dar mais um conselho sobre 2021, peça que Ele é capaz, Ele pode, Ele tem todo o poder. Não há nada impossível para Ele. Nada. Mas Senhor, casa é muito caro comprar. Desde quando Deus precisa de dinheiro para isso? Nossa, Senhor, mas comprar um carro novo é muito caro. Desde quando Deus precisa de dinheiro para isso? Senhor, fazer uma faculdade é muito caro. Desde quando Deus precisa de dinheiro para isso? Deus pode tudo, irmãos. Ele é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou colocar aqui só para finalizar, irmãos. Provérbios 16, versículo 1.
Provérbios 16, versículo 1. Só para você juntar os conselhos que eu dei, mas com Deus, para dar certo, senão não dá, irmãos. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. No 3, confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O 9, o coração do homem considera seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. De acordo com o nosso sábio Salomão, é impossível planejar sem colocar Deus no planejamento. Os planos vão ser falíveis. Vão ser falíveis, irmãos. Não perca tempo, não se desgaste emocionalmente planejando algo. Somente você achando que você é autossuficiente. Nós não somos. Repito, se eu colocar a minha mão na frente do meu olho, eu já não consigo ver vocês. Então por que eu estou tentando planejar algo que está no futuro, se eu não enxergo nem o que está além dos meus olhos? Então confia todos os seus planos e projetos naquele que já te viu no futuro. Deus já te viu no futuro. Ele sabe que você vai dar certo, mas desde que você siga aquilo que Ele tem planejado, aquilo que Ele tem sonhado com você. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso. O Senhor tem dado a nós, Pai, muito mais do que imaginamos. O Senhor tem cuidado de nós. No meio dessa pandemia, Pai, o Senhor tem prosperado os Teus filhos. O Senhor tem cuidado dos Seus filhos e nós Te louvamos nessa manhã por isso. Nós Te bendizemos por isso, Pai. Porque mesmo, Senhor amado, nós não merecendo, o Senhor tem sido fiel. Mesmo nós procrastinando, Pai querido, aquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor tem sido fiel. Mesmo nós não tendo foco, Pai querido, estamos atirando para todo quanto é lado, o Senhor tem nos colocado na direção correta. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Ensina-nos, Senhor, a contar nossos dias, para que possamos ter um coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a aproveitar mais o nosso tempo, a termos tempo de qualidade com o Senhor, a ficarmos mais tempo de joelho. Nos ensina, Pai, a vencer nossas guerras de joelho. Estamos muitas vezes reagindo, sendo que nós deveríamos, Pai, curvar os nossos joelhos e Te clamar. Nós estamos reagindo a coisas que não deveríamos reagir. Pai, que o ano de 2021, Pai, seja mais sobrenatural do que foi 2020. Que possamos ver a Tua glória, Pai. Que possamos ser tocados pelo Teu Espírito. Que todos os planos, Pai, que sujeitarmos a Ti, o Senhor possa, Pai querido, nos exaltar, nos glorificar, Pai querido, nessa terra, para que conheçam quem Tu és, Pai. Para que saibam, Pai, que o Senhor pode, que o Senhor realiza, que o Senhor salva, que o Senhor cura e liberta. Que a nossa vida, Pai, seja uma propaganda, Senhor, para aqueles que estão lá fora e ainda não Te conhecem. Que a nossa vida seja um espelho, Senhor, para aqueles que anseiam conhecer o sobrenatural, anseiam conhecer o Criador, mas não sabem como. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: nossa, eu quero ser abençoado como essa pessoa. Que as pessoas olhem para nós e digam: eu quero ter essa vida abençoada, eu quero ter uma família abençoada como essa pessoa. Eu quero ter o sucesso que essa pessoa tem. Aleluias. Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo.